Charlie Munger, um dos grandes investidores que nós temos conhecimento, sócio e amigo de Warren Buffett. Ele trouxe vários conceitos interessantes e um deles, ele falava o seguinte: grandes oportunidades de investimento surgem quando empresas excelentes estão enfrentando dificuldades temporárias. Trazendo essa ideia para os dias atuais, nós sabemos que a nossa bolsa de valores não está nos seus melhores momentos. Porém, para investidor a longo prazo, como eu, dificuldade e crise significa oportunidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar 13 ações que estão apontando para a gente excelentes oportunidades em seu preço. Eu vou utilizar o gráfico Descontex para nós olharmos a cotação e pontos de entrada. Vamos olhar também preço justo, preço teto e muito mais. São ações de vários setores, inclusive uma delas custa apenas R$ 1,73. Isso mesmo. A única coisa então que eu te peço é para você deixar aquele like de confiança nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e antes de nós passarmos para a nossa lista, responde aí nos comentários o nosso Beca Quest. Bora lá! O método Bazin é uma estratégia de investimento em ações que se tornou conhecida por seu enfoque exclusivo em letra A, crescimento, letra B, valorização ou letra C, dividendos. Muito importante que você interaja e escreva assim nos comentários, porque você reforça sua mente e também aprende muito sobre métodos e teorias. Sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. E a primeira empresa que eu trouxe para vocês é a Home 3, as indústrias Home. Nesse momento, ela está custando R$ 10,28, mas percebam aqui comigo que as indústrias Home já chegou a custar, no mês de junho de 2023, R$ 17,69. E fica muito claro para a gente a grande queda nessa cotação. E agora a gente vai olhar o gráfico Descontex para observar se realmente oferece um ponto de oportunidade, como eu estou falando, ou não. Bora lá! Abrindo agora o gráfico Descontex, onde esse método nos apresenta as empresas que no momento apresentam melhor relação risco-retorno, principalmente para quem visa a longo prazo, sobre duas óticas, técnicas e fundamentalista. E esse algoritmo trabalha para a gente procurando empresas que estão sobrevendidas, ou seja, onde dentro dos critérios de análise gráfica estão muito descontadas, de acordo com critérios fundamentalistas de múltiplos e valuation. Entendendo esse método, vamos observar agora se a Home 3 apresenta de fato uma oportunidade. Vamos lá! Digitando o ticker Home 3 no método, percebam aqui comigo que nesse exato momento onde nós estamos, está apresentando uma excelente oportunidade em relação ao preço da empresa. E só uma observação que esse traço azul significa o preço da cotação da companhia e esses pontos vermelho no gráfico significa os melhores momentos de entrada baseado no método Descontex. Então percebam que anterior ao dia atual que eu estou gravando esse vídeo, no dia 6 de junho de 2024, a empresa nos apresentou várias entradas de oportunidade em abril e também, se a gente for observar aqui, no dia 25 de outubro de 2023. Avançando, nos últimos 12 meses, essa ação teve uma variação negativa de 38,25%, está com seu PL abaixo de 7 vezes, o seu PVP 0,81, uma ação que está descontada, e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 7,19%. Então, dentre esses três fatores, além da cotação, a empresa traz sim uma excelente oportunidade. E só lembrando, tá, pessoal, que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Observando o preço justo do ativo, de acordo com Benjamin Graham, fórmula essa difundida no livro O Investidor Inteligente, que leva em consideração o lucro por ação e o valor patrimonial por ação, tá bom, pessoal? Além da constante de Graham, 22
3,5. Se vocês, inclusive, quiserem que eu explique mais sobre esse método de Graham, coloca aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo exclusivo sobre ele. Percebam então aqui comigo que esse preço justo, de acordo com essa fórmula, é R$ 21,13 das indústrias home e o potencial de rentabilidade baseado nesse método é 105,55% no ranking de Graham. Além disso, em relação à eficiência, a Home 3 tem uma margem líquida de 12,41%, apresenta um ROI de 12,40%, uma dívida líquida sobre EBITDA 2,10, está um pouco alavancada. Observando o histórico de dividendos da companhia, o seu yield médio em 5 anos é de 8,43%. Inclusive, a companhia distribuiu 2 proventos, um do tipo bonificação, outro do tipo JSCP, ambos no mês de abril. Observando o preço teto da Home 3, segundo o método de Bazin, método esse difundido no livro Faça Fortuna com Ações, o preço teto, de acordo com Bazin, é R$ 20,66, trazendo um potencial de rentabilidade de 100,99%. Observando suas receitas e lucros, a Home 3 trouxe prejuízo em 2016 em seu lucro e também trouxe a menor receita nesse período. Porém, desde 2017 até o presente momento, a empresa não deu prejuízo ao acionista e, observando de 2023 até os últimos 12 meses, teve uma leve queda de receita e também no seu lucro líquido. Inclusive, falando em queda de lucro líquido, a Home 3 apresentou uma queda de 23,8%, porém, tanto a companhia quanto alguns analistas vê cenário melhor em 2024. Você investe em Home 3? Coloca aí nos comentários. A próxima empresa que eu trouxe para vocês é a Gerdau GGBR4. Nesse momento, ela está custando R$ 17,43. Porém, percebam que no dia 17 de abril, a companhia estava custando R$ 22,51. E esse ciclo de baixa das commodities afeta muitas companhias, principalmente a Gerdau. Se a gente for olhar agora o gráfico de Scontex, observem. A Gerdau está apresentando aqui pra gente um excelente ponto de entrada de acordo com esse método e antes desse ponto apresentou no dia 17 de janeiro, quando a ação estava custando R$ 16,82. A Gerdau nos últimos 12 meses teve uma variação negativa de 12,99%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, com um PVP 0,71, uma ação que está descontada, e o seu dividend yield em 12 meses 7,42%. Olhando o preço justo da Gerdau, baseando-se na fórmula de Graham, o preço justo é R$ 40,91, trazendo aqui um potencial de rentabilidade de 134,70%. Além disso, a companhia tem uma margem líquida de 9,57%, um ROI de 12,17%, uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 1 e liquidez corrente 2,79. Observando o histórico de dividendos, no yield médio em 5 anos é 6,62%. Satisfaz o método de Bazin e quando a gente observa o preço teto dessa companhia é R$ 30,40, trazendo um potencial de rentabilidade de 74,41%. Analisando suas receitas e lucros, desde 2018 a companhia não trouxe prejuízo, porém, nos últimos 12 meses tivemos uma queda pequena, mas tivemos em sua receita e em seu lucro líquido. A próxima ação que eu trouxe para vocês é a Metalúrgica Gerdau, a GOAL4. Inclusive, eu tenho essa ação em carteira, tá? A cotação atual dela é R$ 10,25, porém, no dia 15 de maio, ela estava custando R$ 11,45. É uma companhia que tem muitos fundos e topos se a gente for observar na sua cotação e particularmente empresas nesse sentido, a ideia é comprar na baixa para lucrar na alta, tá bom, pessoal? Claro que isso não é recomendação, mas é o que eu faço. É óbvio se a companhia manter os seus fundamentos, porque não é sempre que a empresa traz lucros negativos e acaba puxando a cotação para baixo, que é uma empresa ruim. Não. Claro que em alguns casos sim, porém, dependendo da empresa, e é que tá você estudar sobre a empresa que você está investindo, porque algumas vezes
mas, dependendo da companhia, acaba apresentando uma excelente oportunidade para, inclusive, baixar o preço médio. Observando então o Descontex da Metalúrgica Gerdau, temos aqui exatamente um ponto de entrada, onde só teve anteriormente outro ponto quando a ação estava custando em janeiro R$ 9,44. Inclusive, eu aproveitei essa queda. Quem mais aproveitou? Coloca aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. E a próxima ação, que também varia muito por conta do ciclo da commodity, é a Semin3. Inclusive, eu tenho um vídeo bem explicadinho sobre essa empresa. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas só assista depois que você ver esse vídeo aqui todo, tá bom? Vamos lá. Nesse exato momento está custando R$ 4,84. Quando a gente olha o gráfico do Descontex, é exatamente nesse ponto atual, está mostrando aqui pra gente um excelente ponto de entrada, onde anterior a ele só apontou aqui no dia 16 de abril, quando a Semin estava custando R$ 4,76. De acordo com o preço justo da Semin3, segundo o Graham, seria R$ 5,72, com potencial de rentabilidade de 18,09%. Além disso, a Semin tem uma margem líquida de 20,20% e um ROI de 29,88%. E o seu histórico de dividendos, ela traz um yield médio em 5 anos de 13,15%, onde em 2024 tivemos 2 pagamentos de proventos. Olhando o preço teto de Bazin, teria R$ 13,07, com potencial de rentabilidade de 170,12%. Observando suas receitas e lucros, desde 2019 a empresa não deu prejuízo ao acionista, nem na sua receita, nem em seu lucro líquido. E a outra ação que eu trouxe para vocês é a Bradespar BRAP4, custando nesse exato momento R$ 18,62. No mês 12 de 2023 estava custando R$ 25,66 e quando a gente olha o gráfico Descontex, apontou para a gente excelentes pontos de entrada e anterior a esse período apontou também no dia 15 de maio, quando a Bradespar estava custando R$ 18,76. Além disso, nos últimos 12 meses tem uma variação negativa de 11,13%, está com seu PL abaixo de 5 vezes, o seu PVP 0,89, uma ação que está descontada, e está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 16,18%. Olhando o preço justo de Graham, a Bradespar teria um preço justo de R$ 41,94, com potencial de rentabilidade de 125,23%. Observando o histórico de dividendos, a BRAP4, o yield médio em 5 anos é 14,93%, uma empresa sem dúvida excelente pagadora de dividendos, tanto com o yield atual elevado, quanto também a sua média em 5 anos. E observando o preço teto, temos aqui um preço teto de R$ 71,82, com potencial de rentabilidade para a Bradespar de 285,72%. Trazendo informações atuais, o lucro da Bradespar caiu no primeiro TRI 55,3%. Além disso, se você não sabe, a Bradespar tem a sua receita originada do resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio da Vale. E falando em Vale, é a nossa próxima ação que compõe esse ranking, de ticker Vale3, está custando R$ 61,17. A Vale, que em janeiro de 2024 estava custando R$ 77,05. Observando o gráfico da Vale, percebam que nesse exato momento está apontando excelente ponto de entrada e antes desse momento apontou no dia 5 de fevereiro de 2024, quando a Vale estava custando R$ 62,71. O preço justo, de acordo com Graham, é R$ 88,97, com potencial de rentabilidade de 45,44%. Observando o histórico de dividendos da Vale, o seu yield médio em 5 anos é 8,12%. O preço teto, de acordo com Bazin, dessa ação é R$ 116,23, com potencial de rentabilidade de 90,2%. Observando suas receitas e lucros,
A Vale é uma das empresas que está sofrendo em relação a essa baixa do ciclo da commodity. É uma empresa cíclica, perceba, no seu resultado de lucro e receita. Porém, se a gente for observar desde 2020 até o momento, a empresa não deu prejuízo em relação a esses dois fatores. A ação que eu trouxe para vocês é a Klabin, de código KLBN11. Observem que essa ação está custando nesse exato momento R$19,82. Porém, ela já chegou a custar aqui, no dia 7 de maio desse ano, R$21,16. Olhando o gráfico Discontex da Klabin, está apontando para a gente, nesse exato momento, um ponto de entrada. E antes desses dois pontos, no mesmo mês, apontou também no dia 7 de dezembro de 2023, quando a Klabin Final 11 estava custando R$18,24. O preço justo, de acordo com a fórmula de Graham, em relação à Klabin 11 é R$18,04 e traz um potencial de rentabilidade negativo de 9%. Além disso, a Klabin tem uma margem líquida de 11,10% e um ROI de 17,29%. Em relação à dívida líquida sobre EBITDA, uma empresa que está muito alavancada devido aos grandes projetos que ela tem. Inclusive, se você investe na Klabin, coloca aí nos comentários. Você investe na Klabin 4, Klabin 11 ou Klabin 3? Coloca aí. Em relação ao seu histórico de dividendos, o seu yield médio em 5 anos é 3,76%, bem abaixo dos 6% que Bazin defende em seu método. Inclusive, olhando aqui o preço teto, de acordo com o Bazin, seria R$ 14,58, trazendo potencial de rentabilidade negativo de 26,43%. Observando suas receitas e lucros, a Klabin é uma empresa cíclica em relação ao seu lucro, muito impactada devido à commodity. Desde 2021 não apresentou prejuízo na sua receita nem em seu lucro, mesmo que nos últimos 12 meses apresentou tanto redução de receita quanto lucro líquido. Inclusive, mesmo com a queda que a Klabin apresentou no primeiro tri de 2024, anunciou pagamento de dividendos, ainda que a companhia apresentou recuo no EBITDA e no fluxo de caixa no período. E a próxima ação, a Honey 3, a irmã da Klabin. Inclusive, você investe na Honey 3 ou Rani 3, como você quiser chamar, ou na Klabin. Coloca aí nos comentários se você investe no setor de papel e celulose e qual delas você investe. A Honey 3 está custando R$ 8,44. Percebam então aqui comigo que a empresa, no dia 20 de nove de 2023, estava custando R$ 12,37. E abrindo o gráfico do Discontex, exatamente na pontinha do gráfico, no momento que nós estamos, está apresentando nessa cotação atual da Honey 3 um ponto de entrada. Antes desse período, apontou no dia 12 de março, quando a Honey 3 estava custando R$ 8,18. Nos últimos 12 meses, teve uma variação positiva de 4,66%, está com seu PL de 5,93, o seu P sobre VP 1,53 e o seu yield em 12 meses 8,86%. Observando o preço justo de Graham, a Honey 3 era para estar custando R$ 13,27, com potencial de rentabilidade de 57,21%. Observando o histórico de dividendos, o seu yield médio em 5 anos é 4,55%. E de acordo com o preço teto de Bazin, R$ 7,86, com potencial de rentabilidade 6,84%. Além disso, olhando suas receitas e lucros, a empresa desde 2020 não apresentou prejuízo em seu lucro, trazendo aqui inclusive um aumento em seu lucro, porém, desde 2023 até o presente momento, nós vemos sim uma queda no lucro da Honey 3. E a nossa próxima ação da lista é a Jalles Machado, JALL3. Está custando nesse exato momento R$ 6,63. E analisando o gráfico Discontex, apresenta aqui pra gente um excelente ponto de entrada nesse exato momento que nós estamos. E anterior a esse período, também apresentou no dia 23 de maio de 2024 a uma cotação de R$ 6,88
2088 e também aqui no dia 31 de maio, quando a cotação da Jalles estava R$ 6,76. De acordo com o preço justo da fórmula de Graham, a Jalles era para estar custando R$ 3,28, potencial negativo de acordo com esse método de 50,53%. E aqui, pessoal, eu abro só um adendo. O método de Graham, o método de Bazin são metodologias distintas com finalidades diferentes e que nos auxilia em nossos estudos, mas nunca deve ser levada unicamente em consideração quando a gente for comprar ou não a empresa. Tá bom? Observando o histórico de dividendos da Jalles Machado, seu yield médio, considerando todo o período, é 3,99%. O preço teto da Jalles seria R$ 5,08, com potencial de rentabilidade negativo de 23,39%. Observando suas receitas e lucros, desde 2019, a companhia não apresentou prejuízo em relação ao seu lucro, porém, a sua receita vem andando de lado. A aproximação é o Banco Santander, a SAMB 11, custando nesse exato momento R$ 27,27. O Banco Santander, no dia 2 de maio de 2024, inclusive, estava custando R$ 29,62. Olhando o gráfico, então, do Descontex, nesse exato momento, na pontinha do gráfico, nos mostra um excelente ponto de entrada em relação a essa ação e, anterior a esse período, mostrou aqui pra gente, no dia 18 de abril, quando o Santander estava custando R$ 26,14. Nos últimos 12 meses, teve uma variação negativa de 6,43%, está com seu PL de 10,77%, o seu PVP 0,88% e o seu yield em 12 meses 6,02%. De acordo com o preço justo de Graham, o Santander deveria estar custando R$ 41,89, com potencial de rentabilidade de 53,60%. Trazendo suas receitas e lucros, se a gente observar principalmente aqui de 2023 até os últimos 12 meses, nós observamos claramente uma diminuição em seu lucro líquido. Outro banco que eu trouxe para vocês é o BBDC4, o Banco Bradesco. Observando o gráfico Descontex do Bradesco, inclusive, desde maio, no dia 10 de maio, começou a apontar vários pontos de entrada em relação ao Banco Bradesco. Até quando vai estar, nós não sabemos. Além disso, nos últimos 12 meses, teve uma variação negativa de 19,85%, está com seu PL de 10,65% e o seu P sobre VP 0,84%, fazendo yield em 12 meses de 8,71%. De acordo com o preço justo de Graham, estaria custando R$ 20,69, com potencial de rentabilidade de 58,64%. Histórico de dividendos do Banco Bradesco, uma ação que paga todo mês, tem o seu yield médio em 5 anos de 5,25%. Dando o preço teto do ativo de acordo com Bazin é R$ 20, com potencial de rentabilidade de 53,43%. Em relação às suas receitas e lucros, o Banco Bradesco nos últimos 12 meses diminuiu receita e diminuiu lucro. E a próxima ação que eu trouxe para vocês é a Vivara, de código VIVA3. Está custando nesse exato momento R$ 21,98. Inclusive, em janeiro, estava custando mais de R$ 35. E observando o gráfico Descontex dessa ação, aponta para a gente um ponto de entrada nesse exato momento e, anteriormente, apontou aqui também no dia 15 de abril desse ano, quando a ação estava custando R$ 21,57. Nos últimos 12 meses, a Viva3 tem uma variação negativa de 19,07%, está com seu PL abaixo de 15 vezes, o seu PVP 2,64% e o seu yield 1,73%. E olhando o preço justo de Graham, essa ação deveria estar custando R$ 17,05, trazendo assim um potencial de rentabilidade negativo de 22,41%. No entanto, a Vivara tem uma margem líquida de 16,39%
36%, está com seu ROI de 18,60%, controlada em relação à sua dívida e tem caixa em sua operação. Se a gente for observar, não é uma ação que paga tão bons dividendos, inclusive o seu yield médio em 5 anos é 0,74. No entanto, a Vivara pagou dividendos no dia 28 de maio desse ano de quase 38 centavos por ação. Observando suas receitas e lucros, a companhia desde 2019 apresenta aumento em sua receita e também aumento em seu lucro. Inclusive, a Vivara acelerou a expansão da companhia e abriu 7 lojas no mês de maio desse ano. E a última ação que eu trouxe para vocês, muita gente não conhece, eu tenho certeza. Inclusive, se você não conhece, já coloca aí nos comentários, é a Show W3. Essa companhia é uma empresa brasileira no setor de entretenimento e é a única no segmento da nossa bolsa. A Show 3 está custando nesse exato momento R$ 1,73. Saibam comigo que em 2021 essa ação já chegou a custar R$ 6,22. Não é um tipo de ação que particularmente eu invisto, não é um setor que eu penso em investir. Muitas pessoas dizem que essa ação do entretenimento é a ação do futuro e ela pode se valorizar demais. Inclusive, já já a gente vai ver o ranking de Graham em relação aos dados dessa companhia. Antes, vamos olhar aqui o gráfico Descontex. Desde maio, estava apontando aqui vários pontos de entrada. E em nenhum momento, antes desse período, o gráfico apontou para a gente alguma oportunidade em relação a essa ação. Nos últimos 12 meses, tem uma variação negativa de 41,95%, está com seu PL de 2,76%, o seu PVP 0,65% e de início, quando a gente olha, são indicadores muito atrativos. É uma ação que não paga dividendos. E percebam que, de acordo com o preço justo de Graham, a Show 3 teria um preço justo de R$ 6,16, tendo então um potencial de rentabilidade de 256,27%. Tem uma margem líquida de 8,59%, está com ROI excelente de 23,36%. Uma empresa que está controlada em relação ao seu endividamento, tem liquidez corrente de 1,21%, inclusive já pagou dividendos em 2016 até 2019. Quem sabe ela ganha a graça dos acionistas se ela voltar a pagar dividendos. E aí, a gente não tem como prever. Tá bom? Em relação às suas receitas e lucros, é uma empresa que trouxe em vários momentos prejuízo, tá bom? Isso é muito interessante de pontuar. Porém, olhando o gráfico de 2023 até o momento, ela não trouxe prejuízo em seu lucro, no entanto, teve uma redução de receita. Quem sabe se ela apresentar no mínimo nos seus 2 próximos resultados, aumento de receita e lucro, comece a pagar dividendos, não se tornaria uma empresa atrativa para alguns investidores. E aí, eu quero saber da sua opinião. O que é que você acha? Muito obrigada para você que ficou até o final desse vídeo. Coloca aí nos comentários se você tem alguma dessas ações em carteira ou se alguma delas você ficou interessado em estudar. E ainda, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo comigo, coloca assim nos comentários. Tudo vai dar certo em minha vida. Essa é uma afirmação muito poderosa. Coloca aí nos comentários, porque aí eu vou saber que você ficou comigo até o final. Um grande abraço, fiquem com Deus e sim, tudo vai dar certo na sua vida, tá bom? Te vejo na próxima aí. Fui!